Olá pessoal, como vocês estão? O vídeo de hoje é contando um pouquinho aí como que eu lido, como que foi pra mim, né, desde o começo, lidar aí com a opinião das pessoas, com a reação das pessoas quando ficam sabendo que eu sou uma paciente oncológica. Na época, então, eu fui diagnosticada, se você tá caindo aqui no vídeo de paraquedas, né, eu fui diagnosticada quando eu tinha 32 anos, em 2018. De lá pra cá eu já passei por muitas fases, então teve a fase aí do tratamento todo, né? Depois teve a fase de eu ter alta, depois teve a fase de eu ter que contar para as pessoas que eu já tinha passado por isso em alguma situação que exigia, né? Porque é claro que a gente não fica falando todo momento, mas às vezes exige, né, a gente contar. Teve também a fase no ano passado que eu tive levei um susto aí de um diagnóstico de uma metástase óssea, que também já gravei um vídeo aqui para falar que eu já tô bem novamente. Então, também tive que contar e lidar com reações, então foram várias vezes de eu ter que contar e lidar com reações das pessoas, né? Então, por isso que eu resolvi gravar este vídeo. E eu acho que, assim, as principais reações, então, primeiro, né, eu vou dizer aí um pouquinho quais são as principais reações que eu acho que as pessoas têm, e eu quero separar essas reações em duas categorias, né? Então, assim, primeiro as categorias. Eu acho que uma coisa, gente, é quando a reação da pessoa vem de um lugar muito genuíno de acolhimento e de querer ajudar a gente, né? Porque é uma pessoa que você está desabafando ali num ambiente seguro, então uma pessoa que você confia, uma pessoa que você está contando numa situação determinada, que você está percebendo que tem ali do outro lado uma vontade mesmo de ajudar, né? Então, às vezes a reação dela pode não ser tão positiva pra gente, mas é uma reação genuína da pessoa, que a pessoa não tá fazendo assim, não é, por exemplo, uma reação são aquelas que eu vou falar agora negativas, que pode ser assim, um julgamento, um preconceito, né? Que realmente esse tipo de reação vem de um outro, né, de um outro lugar aí que essa pessoa se coloca, então ela não tá falando ou dizendo aquilo para querer necessariamente te ajudar, ela tá mais assim, realmente julgando ou tendo preconceito, que é uma coisa que realmente às vezes acontece, né? E também tem aquelas pessoas, né, que às vezes elas ficam piores do que nós mesmos, né? Então às vezes a gente tá bem ali, tá tranquilo lidando com a situação, mas aí quando a pessoa fica sabendo, a reação dela é tão intensa que faz com que a gente acaba desestruturando um pouco a gente, né? Então, por exemplo, né, comigo, né, eu vou contar algumas reações que na primeira fase, né, de quando eu fui diagnosticada, então, quando eu tinha 32 anos, né, em 2018, eu me lembro que uma das reações que eu nunca me esqueço até hoje, né, foi quando eu tinha uma pessoa que era uma conhecida minha, que eu a conhecia fazia pouco tempo, assim, e ela tinha me conhecido depois que eu já tinha trocado de emprego, né? Eu sou jornalista e eu trabalhei muitos anos em redações jornalísticas de imprensa, né? E quando ela me conheceu, eu já estava trabalhando em home office na minha própria casa, então eu era uma pessoa que eu tinha uma vida aí bastante tranquila, que é a vida que eu tenho até hoje. Eu trabalho da minha própria casa, então eu acabo tendo uma qualidade de vida que depois a gente acabou, todos nós passando por isso, não todos, mas grande parte, né, devido à pandemia e tudo mais, mas foi antes da pandemia. Então, eu lembro que quando ela ficou sabendo, ela fez o seguinte comentário, ela falou: nossa, Gabi, mas antes de você trabalhar de casa, você era muito estressada? Você passava muito nervoso no seu trabalho? E eu lembro que aquele comentário, assim, eu fiquei pensando, mas será que ela tá querendo dizer que eu fiquei doente porque eu era muito estressada, né? E aí hoje ela vê que eu não sou estressada e ela não tá conseguindo entender por que eu tive a doença, né? Então teve esse comentário, teve uma outra pessoa que comentou, mas né, dizem que o câncer é uma doença de quem guarda rancor, né, de quem guarda mágoa. Você acha que faz sentido? Meio que assim, a pessoa já querendo dizer assim, nossa, será que você é rancorosa, por isso que você tá com câncer, né? Então são alguns comentários de leve que a gente acaba ouvindo, né? E eu sei que tem pessoas que passam por situações muito piores, às vezes no ambiente de trabalho, às vezes
de realmente ficar muito ofendida com esse preconceito que as pessoas podem ter, até mesmo porque a gente fica com a nossa cara, né, com a nossa fisionomia bastante abalada, nós mulheres, sobretudo, quando o cabelo começa a cair por conta da quimioterapia, né, então a gente lida com essas reações das pessoas o tempo todo, né, então uma outra reação que sempre me incomodou muito, essa talvez seja a que mais me incomode, é quando a pessoa olha pra mim com uma cara de coitadinha, do tipo, nossa... Sabe? E novamente, não é aquele coitadinha do nossa, porque realmente a gente tá passando por uma situação difícil, a gente quer compreensão das pessoas ao nosso redor, de que a gente, realmente, às vezes a gente precisa de uma ajuda, mas uma coisa é ser um comentário genuíno e o outro completamente diferente é quando a pessoa vem com né, coitadismo aí, sei lá, vem falando pra você de uma maneira de, nossa, meu Deus, você tá bem, eu não sabia, nossa, eu não tava sabendo, parece que o nosso mal parece que para algumas pessoas pode até fazer bem, porque elas ficam sabendo que a gente tá muito pior do que elas, né, então elas vêm, não, porque... Nossa, eu não acredito que você tá passando por isso, sei lá, entendeu? Vem com uma carga muito assim que eu nunca gostei muito, né? E eu também confesso que eu tenho uma tendência a não gostar em geral de quando as pessoas vêm aí com uma reação muito de oferecer muita ajuda, de tudo que eu estiver precisando, que eu tô disponível, porque eu sempre tive uma tendência, isso é meu particular, de querer segurar a onda e falar, não, vai dar tudo certo, eu tô bem, eu consigo, né? Então, quando a pessoa vem assim, me olhando muito assim com um tom de vítima e de que eu tô muito, né, passando por uma situação muito difícil, que a pessoa vai poder me ajudar, eu acabo, nesse cenário, eu acabo não gostando, né? Então, gente, são algumas reações, né? E agora eu vou falar como que eu lido e o que eu uso para poder me blindar de algumas dessas situações. Nem sempre a gente consegue, mas na maioria das vezes eu acredito que eu usei sim algumas maneiras de me blindar, né? Então, assim, na primeira coisa que eu acho que é importante quando a gente tá passando por um tratamento é a gente saber para quem que a gente vai contar e como que a gente vai contar, né? Eu gosto de só contar quando eu saber que eu tô bem interiormente, assim. Quando eu sei que eu contar, a reação das pessoas não vai me afetar, não vai ser algo que vai atrapalhar o meu fortalecimento interno. Porque quando a gente tá passando por uma doença grave como essas, gente, não tem como a gente não se desestruturar, a gente vai passar por situações muito difíceis interiores, né? Então, quando na época, por exemplo, quando eu fui diagnosticada da primeira vez, eu procurei contar, enquanto eu não sabia que estava tudo sob controle, por exemplo, que eu sabia que, tá bom, eu já estou sendo tratada, o diagnóstico já foi feito, tá dando tudo certo, eu agora já estou bem, já de repente já fiz a cirurgia, agora eu já posso falar, eu sei que tá tudo em ordem. Então, nesse período, eu contava apenas só para as pessoas que realmente era essencial, né, para as pessoas ao meu redor, para as pessoas do meu convívio, e eu procurava resguardar, eu sempre procurei muito resguardar a informação pro todo. Porque quando a gente solta pro todo, aí pode, na minha opinião, né, tem gente que pensa ao contrário. Então, como este canal aqui é um canal em que eu compartilho só as minhas experiências particulares, né, eu não sou nenhuma especialista, sou apenas uma paciente, né, então é o meu ponto de vista. No meu ponto de vista, na minha percepção, eu não gosto de falar para todo mundo. Tem gente que eu sei que já pensa ao contrário, que acha que quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais energia positiva vai vir, mais mensagens boas vão vir, mais correntes de vibração vão vir. Então, como eu tô falando da minha perspectiva, eu penso um pouquinho diferente, eu prefiro me resguardar e eu prefiro cuidar de mim. Então eu prefiro eu estar bem. E o que eu faço? Eu tento ficar bem, me fortalecer, às vezes procurando ajuda assim de outras pessoas, mas pessoas que eu confio, pessoas que são ou especialistas, né? Então, de repente, procurar uma ajuda aí numa psicóloga, num terapeuta, né, que eu sempre procurei, ou num grupo de apoio. Às vezes a pessoa não tem condições, né, de pagar esse profissional, mas assim, às vezes nos hospitais, eu mesma, né, sendo tratada pelo SUS, eu sei que lá no hospital do SUS mesmo tem, né, gratuito, a psicóloga lá que pode atender também. Procurar rede de apoio de outras mulheres que também estão passando pela mesma situação, né, os nossos familiares, pessoas que a gente confia. Para mim, o fortalecimento interno ajudou muito, gente, que eu sempre fiz meditação, antes mesmo de eu ficar sabendo, não foi algo que eu comecei depois, né, do diagnóstico, foi uma prática que eu já tinha começado antes,
e que me ajudou muito a me estruturar internamente, a eu ficar bem comigo mesma. Porque eu lembro que na época, como eu já fazia meditações praticamente todos os dias, eu percebia já naquela ocasião o quanto que as coisas que aconteciam na minha vida, independentemente se eram positivas ou negativas, eu percebia que elas passavam, assim, porque todos os dias eu sento, faço o mesmo ritualzinho, faço a meditaçãozinha no mesmo lugar, né, e aí a gente percebe, eu sempre percebi muito, assim, essa passagem do tempo quando eu tô lá fazendo minha meditação. Então, nossa, porque, né, ao longo dos anos a gente vai passando por diversas situações da nossa vida, né, e todas elas passam, né, então eu sempre percebi isso, assim. Então às vezes eu tinha uma crise no meu relacionamento e aí eu percebia que tinha passado, né, que dali um tempo eu estava lá fazendo meditação de novo, nossa, né, fazia mais ou menos um mês que eu estava aqui muito triste por conta da minha briga com o meu parceiro e agora passou, tô bem, né, então essa percepção interna foi algo que me ajudou muito quando eu fui diagnosticada, porque eu percebi, não, então vai passar, né? Se tudo de tão difícil já passou na minha vida, outras situações, é claro que a doença tinha sido até então a mais difícil de todas, mas a meditação me fortaleceu a entender que aquilo ia passar, né? E tentar levar, então eu estando fortalecida, quando eu estava bem, e aí quando eu finalmente resolvi compartilhar com as pessoas, eu já tinha um fortalecimento interno para qualquer coisa que viesse. É claro que não tem como a gente ser um escudo, né? A gente vai receber algumas coisas que vão nos abalar um pouquinho, mas eu lembro que a maioria das situações eu conseguia contornar. E teve uma época que eu até fazia com um certo humor, assim. Eu lembro que eu criei, assim, uma piadinha, que quando eu contei pela primeira vez, algumas pessoas perguntavam, nossa, mas por que será, né? Aí eu pegava e falava, nossa, sabe o que eu acho? Que eu comi muito comida do McDonald's quando eu era jovem, que dizem, né, que comida do McDonald's dá câncer. Aí eu brincava, eu falei muito no celular, né, porque o celular também, né, dizem, né, tem essas questões do micro-ondas, comi muita pipoca de micro-ondas, eu fazia essa brincadeira para deixar um pouco mais leve, assim. Porque realmente existe, né, esse estigma, essa aura de que o câncer, né, de que guardar mágoa causa câncer, guardar rancor causa câncer, de que tristeza causa câncer, como eu já falei, essa minha amiga aí, essa minha colega, que o estresse causa câncer. E aí, gente, assim, essas questões emocionais, aí também vai entrar numa seara que é de opinião pessoal, né? Eu acredito, sim, que as questões emocionais manifestam as doenças físicas. Isso é uma questão pessoal minha, é um ponto de vista meu, né? E aí vocês podem ou não concordar, mas eu acho que independentemente disso ser verdade ou não cabe a ninguém de fora vir apontar isso pra gente no momento que a gente tá vulnerável e frágil, como se a gente, né, não interessa, não importa, mesmo porque nesse ponto de vista, qualquer outra doença vai acontecer e vai surgir devido a uma questão emocional. Então não é só o câncer, né? Então assim, esse julgamento e esse preconceito, ele é muito prejudicial, ele é muito, assim, sem embasamento, porque eu acredito que qualquer doença tem um fundo emocional, essa é a minha questão. Então, eu acho que ou vale para todas as doenças ou não vale para nenhuma, né? Então, por exemplo, dor de garganta. Eu sempre fui uma pessoa que tive dor de garganta quando eu passava nervoso, por exemplo, né? E a questão emocional me dá dor de garganta, e quando é com dor de garganta, tudo bem. Agora, se é um câncer, nossa, essa pessoa é rancorosa, né? Ou se não, por exemplo, dor de cabeça, né? Todo mundo, a maioria das pessoas tem dor de cabeça quando estão passando estresse nervoso. Aí isso ninguém julga. Agora, quando você tá com câncer, aí você é o rancoroso, é o que guarda, sabe? Então, eu acho muito delicado a gente pegar e colocar o paciente oncológico como uma pessoa que guarda mais rancor do que as outras. Eu acho que isso daí não faz muito sentido. Eu acho que todas as doenças, né, podem ou não ter aí, aliás, eu acredito que a maioria, não sou nenhuma especialista mais uma vez, mas eu acredito que grande parte das doenças vem aí de fundos emocionais, mas eu acho que então, quando vem com esses comentários, eu acho assim, muito falta de respeito mesmo. Eu acho que a gente realmente, então, como esse vídeo é sobre como eu lido, eu realmente tento me fortalecer ao máximo, e nesses casos eu pego e responder, tipo, não, mas aí eu respondo com essas coisas que eu acabei de falar pra vocês, assim, mas você não acredita que então uma dor de garganta, né? É claro que quando a gente tá muito bem, às vezes a gente até releva, né? A gente pega a pessoa, fala, a gente fala, tá bom, isso daí é da pessoa, não é meu. A pessoa acha que... Quando a gente tá bem mesmo, né?
vamos cá entre nós, que é o ideal, que eu acho que é isso que é o que a gente procura, é assim, a gente tá tão certas e tão certos e tão fortalecidos de que nós estamos no nosso processo, que a gente tá tratando e que a gente vai ficar bem, que na hora de ter que lidar com essas reações, a gente simplesmente não leva a sério, a gente sabe que tá bom. Se a pessoa acha que ela é superior a mim, ou se ela quiser ter preconceito, não quer sentar perto, né? Tem também esses relatos, né, de pessoas que eu já vi na internet. Graças a Deus comigo não aconteceu, mas eu já vi esses relatos. Às vezes você tá lá com a sua, né, com a sua aparência, a gente às vezes fica, né, às vezes não, quem passa por quimioterapia vai denunciar. E algumas pessoas sentem preconceito, né? E isso é muito complicado, né, gente? Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as pessoas não sabem lidar, né? E uma outra reação e aí as pessoas não sabem lidar, então por isso que eu acho que quem vai ter que, quando a gente fala assim, como lidar, como que eu lido com isso, infelizmente a gente não pode responder pela reação das outras pessoas. Então o que eu tento sempre fazer? Cara, eu sou a responsável pelo meu equilíbrio emocional. Eu sei que eu vou precisar de ajuda, mas eu vou procurar ajuda e vou me desabafar, ou eu vou procurar esse apoio com pessoas competentes. Então, com os especialistas, com a minha família, com pessoas que me apoiam, que me ajudam a me fortalecer. Obviamente, eu não vou me fortalecer sozinha, mas essas reações que vêm de fora, de pessoas que às vezes não querem genuinamente nos ajudar, é nós mesmos que eu acredito que temos que estar muito bem estruturados e pegar ou a gente se protege e acaba não falando, ou se de repente esbarrou, respingou nessa pessoa e ela vem com um comentário como esse, a gente simplesmente tem que estar bem para não se abalar e saber que não tem nada a ver com o que a pessoa está falando, entendeu? Que isso é dela, né? Tem umas sabedorias muito legais né, do budismo, que eu gosto muito, que eu pratico, né? Que diz assim, que quando a pessoa vem com um presente e você não aceita esse presente, com quem fica o presente? Fica com a pessoa, né? Se a pessoa te oferece alguma coisa que você pega e fala, não, obrigada, não quero, fica com a pessoa. Então é a mesma coisa quando a pessoa vem com essas opiniões, né? Deixa com a pessoa, né? Nós estamos bem, se não estamos bem, estamos, né, nos tratando, estamos num momento de vulnerabilidade. Então, se essa pessoa que não está tendo a percepção disso vem falar alguma coisa pra gente, ela tá às vezes pior do que nós. Talvez não esteja passando por uma doença física, mas está numa situação e num estado aí emocional. Por que ela precisa fazer isso, né? Por que ela precisa julgar? Por que ela precisa ter um preconceito? Então, ela também tem coisas nela que não estão sendo aí tratadas, não estão sendo olhadas, né? E então, gente, eu tento lidar dessa forma, né? Sempre com um certo otimismo, eu sempre procuro, eu trabalho sempre esse otimismo em mim para poder transmitir isso para as pessoas também. Do tipo, olha, gente, a vida, ela é difícil para todo mundo passa por situações difíceis. Eu tô passando por essa, mas eu tô encarando, eu tô tratando. Olha, não tá sendo fácil, mas eu tô bem, ou se eu não tô bem, mas olha, não é o fim do mundo. Eu sempre tento fazer dessa forma. E quando eu percebo que se eu não tô falando uma verdade, por exemplo, assim, é porque realmente, vamos supor, né, a gente não tem que falar que a gente tá bem quando a gente não tá, né? Mas se eu percebo que a pessoa que tá fazendo esse comentário não vai me ajudar e não é o tipo de pessoa que eu sei que eu vou poder confiar para poder abrir o que está acontecendo, eu prefiro não me abrir, entendeu? E eu me abro e vou procurar ajuda com quem realmente me compreende, né? E com relação também à questão de como lidar, né, essas pessoas que tratam com um certo... olham pra gente assim com um certo olhar de que a gente tá de coitadinho e tudo mais, eu acho que é a mesma coisa, né? Pode não ser um julgamento, mas da mesma forma às vezes pode nos fazer mal, porque às vezes a gente quer ser visto como normal, algumas pessoas querem continuar trabalhando, ou se não estão fortes para continuar trabalhando, não querem ser vistas como alguém. A gente quer viver, a gente tá fazendo um tratamento muito sério, às vezes a gente tá passando por um monte de quimioterapias e tudo mais. E aí, se alguém vem e põe mais lenha na fogueira para falar, nossa, meu Deus, mas você tá passando por tudo isso, imagina o quanto deve estar sendo difícil. E aí vai colocando a gente mais para baixo, eu também, para mim, não costuma não fazer muito bem. Então eu procuro dizer, não, mas tá tudo bem, olha, mas eu tô passando por isso, mas eu vou conseguir, eu vou melhorar. Eu tenho essa tendência, né, gente, de ser um pouco mais otimista, um pouco mais pra frente, assim. E assim foi também quando eu, ano passado, passei pela questão da metástase óssea, que foi um susto imenso que eu tive, que estava numa situação inicial.
E eu lembro que eu resolvi resguardar, realmente eu contei só para algumas pessoas, que são as pessoas muito próximas mesmo. Eu falei, não, gente, eu vou fazer tudo que tá ao meu alcance. Eu já tava, por isso que eu acho que é muito importante a gente estar bem fortalecido internamente, porque eu tinha já um fortalecimento interno do tipo, vai ficar tudo bem, eu vou conseguir passar por isso, e se eu não conseguir, eu tenho meus apoios aqui, eu tenho a minha família. Então, identificar quem são as pessoas que a gente sabe que a gente pode se ancorar, e não se expor quando a gente acha que as pessoas podem vir a nos fazer mal, né, gente? E é isso, é realmente, né, assim, quando a pessoa vem, então, de uma forma geral, né, infelizmente existe um estigma, existe um olhar que eu acredito que na sociedade como um todo, né, de achar que a gente tá com câncer, porque a gente tá com questões emocionais mal resolvidas. A tendência que eu tenho é pegar e mostrar, tá bom, talvez eu tenha questões emocionais mal resolvidas, mas e quem não tem, né? Então quer dizer que você que tá me julgando, você não tem nenhuma questão emocional, você tá 100% resolvido? Duvido, né? Acho que aí acontece, uma vez eu expliquei para um amigo da seguinte forma, eu acho que as doenças vão se manifestar no corpo das pessoas de acordo com a sua vulnerabilidade, de acordo com questões, às vezes até com questões genéticas ou como é que a gente fala quando a pessoa tem aí uma certa predisposição a ter determinado tipo de doença. Então, por exemplo, algumas pessoas têm predisposição genética a ter diabetes, né? Algumas pessoas não. Mas aí, algumas têm predisposição para ter câncer ou predisposição para ter uma doença autoimune, né? Então, quando a gente tiver com uma questão emocional, digamos, algumas pessoas podem desenvolver uma doença autoimune, algumas podem desenvolver o câncer, algumas podem desenvolver uma depressão. Então, assim, eu acho que as doenças, elas vão se manifestar no corpo de todos os seres humanos quando a gente... Porque nós somos seres humanos, nós não somos perfeitos e a gente é um organismo vivo que vai estar sempre reagindo a questões externas, né? Então, a mesma coisa a dor de garganta e a dor de cabeça. Algumas pessoas, quando ficam estressadas, têm dor de garganta, que era o meu caso, algumas pessoas ficam com dor de cabeça. Eu nunca tive dor de cabeça na vida. Então, é muito relativo, assim como eu acredito que o câncer seja. Eu tento levar de uma maneira muito mais leve, sabe? Não acho que é para tanto. É uma doença que pode nos levar à morte? Sim, né? É muito grave? Sim. Nós temos que estar muito bem, nós temos que nos tratar muito bem, mas a gente não tem que se importar com o que as outras pessoas vão estar pensando, se aquilo que, sabe, aquilo que as pessoas pensam, a gente, infelizmente, gente, é problema delas. Nós temos que cuidar da nossa saúde, estar bem com os mesmos, né? E aí eu acredito que, como eu já falei, cabe a nós, então, procurar a ajuda de quem realmente vai nos ajudar, e não essas reações aí aleatórias dos outros. Não sei se ajudei, mas foi mais um vídeo que eu gravei aí desabafando e falando o que eu penso do que, né, enfim, qualquer outra coisa. Espero que sim. Muito obrigada e até o próximo vídeo.